Fala, hackers, beleza? Bom, trazendo aqui mais um projetinho, mais aí uma atividade aí para complementar aí o dia a dia de quem atua com Red Team, beleza? Nesse projeto aqui a ideia é a gente conseguir filtrar a usuário e senha do nosso alvo. E para isso, pessoal, a gente vai usar o Atine 85, que é um dispositivo que ele simula impressionamento de teclas, ou seja, ele vai simular um periférico, no caso é um teclado. Então a gente chama isso de ataque read, ou seja, Human Interface Device. Tá? Com esse tipo de dispositivo a gente consegue burlar aí alguns controles de segurança. Isso facilita muito, tá, no nosso dia a dia aí, na atividade de Red Team. Aqui, pessoal, o nosso foco é um ataque físico, ou seja, presencial. Aqui a gente vai estar ali dentro ali da infraestrutura, a gente já passou por algumas etapas, ganhamos acesso, a gente está se passando por um funcionário, já conseguimos adentrar em alguns setores. E a gente agora vai conseguir ter um contato direto com algum desses colaboradores e a gente vai atrelar alguns tipos de técnicas aí dentro desse movimento, tá? Ou seja, a gente vai utilizar de engenharia social, a gente vai tentar manipular ali o nosso alvo para que ele tenha ali alguma ação que vai nos dar abertura, que vai abrir uma brecha, uma vulnerabilidade, a gente vai conseguir explorar ela, beleza? Então aqui eu deixei alguns passos a passo, deixei aqui algumas etapas para você seguir e a gente ter uma estrutura formada do nosso ataque, tá? Então, por exemplo, a gente tem reconhecimento prévio, que é onde a gente vai obter informações, obter insumos que vai nos levar ao nosso objetivo. Ou seja, coleta de informações do alvo, identificar rotinas, se a gente tem um alvo pré-definido ali, a gente tem um gerente, a gente tem um supervisor, a gente, por exemplo, definiu um setor específico, eu quero um funcionário que tenha uma senioridade maior ali, e um usuário e senha que vai me dar uns permissionamentos que eu preciso para estar dentro de um sistema de recursos humanos. O meu foco é um setor financeiro, onde eu tenho um gerente do setor financeiro, onde eu tenho ali um profissional com uma senioridade maior, que vai me dar abertura através do usuário e senha dele para ter acesso a sistemas críticos. Então a gente vai selecionar o nosso alvo, a gente vai criar ali características e pontos que a gente vai seguir para chegar no nosso objetivo, tá? É um mapeamento de tecnologia, hardware, se tem antivírus, se usa firewall, se tem bloqueio, se não tem. Obter dados de contexto aqui, no caso, seria e-mail corporativo, setor que trabalha, hierarquia, como eu falei anteriormente, beleza? Definir método de contato, ou seja, como que eu vou chegar nesse alvo? Eu vou chegar nele externo, eu vou sondar esse alvo para entender como que é a rotina dele. Quais são as técnicas que eu vou utilizar aqui? No caso, a gente vai utilizar ou um Rubber Duck, que ele vai fazer a mesma função, ou um badge USB, que no caso é o DigiSpark, o Atine 85, tá? Preparação de script malicioso. Então a gente vai desenvolver um script que vai ter as funções que a gente precisa para o nosso objetivo, ou seja, eu sei que dentro da infraestrutura eles não têm restrições para o uso de PowerShell. Eu sei que o usuário ele tem um permissionamento maior ali dentro da máquina no setor dele e ele consegue abrir programas e utilizar a máquina com maior liberdade do que outros funcionários. Então eu tenho ali um permissionamento excessivo para aquele funcionário, onde eu consigo utilizar de ferramentas e atividades que vão fazer eu chegar no meu objetivo. Incorporar coleta e envio seguro das credenciais. Aqui, pessoal, no caso é esse filtração, tá? Então a gente pode utilizar de várias técnicas, porém aqui a gente vai usar um webhook. Então a gente vai ter um gancho aí que vai receber as credenciais via método post, beleza? A personalização do ataque, então a gente pode usar através da engenharia social, a gente pode usar
várias técnicas aí para ludibriar e manipular o alvo. Ou seja, a gente pode usar logomarca, a gente pode usar interfaces ali fiéis à identidade visual da empresa. Aqui não é muito caso, porque a gente vai usar componentes próprios do Windows, né, para a gente conseguir chegar aí nesse contexto aí, nesse objetivo nosso, beleza? Execução do ataque. Aqui, pessoal, é onde entra um pouco a parte de engenharia social, ou seja, aqui eu já estou lá tendo contato direto com o alvo. Então eu vou precisar manipular esse alvo. O que eu vou utilizar para conseguir fazer que ele tenha a atitude que eu quero? Eu posso usar alguns sensos de urgência, colaboração, autoridade, confiança. Então, dependendo da forma que eu interajo com ele, ele vai ter uma reação e essa reação ela pode ser favorável ou não ali para o meu objetivo, beleza? E qual que é a ação que a vítima tem que ter? Ele vai precisar ter ali uma atitude que vai me levar para o meu objetivo de obter as credenciais. Então, no momento que eu estou aplicando a engenharia social, ele vai ter que inserir o usuário e senha dele ali e validar, beleza? Então, eu vou fornecer para ele ali ou o meu notebook ou um tablet, e já vai ter ali dentro do nosso DigiSpark o script já criado ali, e atrelado ali ao nosso bate-papo com ele, né, a nossa manipulação, a gente vai chegar aí no nosso objetivo, beleza? Coleta das credenciais. Então aqui, pessoal, assim que a vítima inserir as credenciais, o script ou ele vai armazenar localmente ou ele vai armazenar externamente ou da forma que que eu vou demonstrar aqui, tá? Ou seja, então a gente vai criar variáveis ali dentro do PowerShell que ele vai armazenar essas credenciais, vai extrair e vai enviar externamente para fora da empresa. Aí a gente entra na pós-execução, ou seja, aqui é onde a gente já vai evoluir no nosso ataque e a gente vai conseguir ir para outros ambientes ou obter acesso a sistemas críticos dependendo do nosso alvo, tá? Então aqui a gente vai testar as credenciais obtidas, por exemplo, para garantir ali o acesso a um sistema de RH, a um sistema de financeiro, e obter mais informações onde a gente pode comprovar aí que falta controles de segurança, falta conscientização. Aqui, pessoal, as funcionalidades do nosso script, ou seja, então ele vai primeiramente abrir o PowerShell, na hora que eu inserir ele na máquina. Então ele vai simular o pressionamento da tecla Windows mais R, ele vai abrir o PowerShell, ele vai abrir o Prompt for Credential do Security Windows para validar as credenciais. A hora que ele fizer isso daqui, o usuário vai ter um time ali para ele inserir as credenciais dele, beleza? Ele tem um delayzinho ali, um aguarde ali para ter todo esse tempo. Isso daqui, pessoal, é muito importante, porque dependendo do equipamento que você aplicar esse ataque, se ele for um equipamento mais potente, um equipamento mais fraco, os times que a gente configura no script, ou seja, os times, os delays de pressionamento de tecla, influencia muito, tá? Então é interessante vocês fazerem bastante teste antes de aplicar, testar pelo menos em 1 ou 2 dispositivos diferentes, ter o conhecimento do hardware que vocês vão aplicar, isso daí eu acho que é essencial para o ataque ser bem sucedido. Feito isso, pessoal, ele vai extrair essas credenciais, tá? Então, na hora que o usuário for inserir as credenciais lá, ele vai salvar em 2 variáveis, user e pass, e depois ele vai enviar isso através de um webhook, ou seja, um método HTTP post, tá? E a gente vai receber isso numa outra extremidade externa, fora da empresa. Então aqui a gente vai testar se a empresa tem monitoramento, se ela tem controle de rede, se ela tem controle de segurança, se ela tem bloqueios de script. Bom, e ele finaliza fazendo a limpeza dos nossos rastros, beleza?
Bom, configurações. Requisitos, no caso aqui, a gente vai precisar de um DigiSpark, um Atine85, e a IDE do Arduino para a gente fazer o upload desse script lá para dentro. Beleza? Aqui temos alguns links que a gente vai precisar para as configurações do nosso projeto, beleza? Ou seja, é o webhook, onde a gente vai jogar as informações, é o gancho que a gente vai utilizar no nosso script, os drivers aí do Digistamp, ou seja, as configurações da Bird, da placa de desenvolvimento, e esse arquivo de tradução de teclas, tá? Por quê? Geralmente nós temos diversos tipos de teclado, diversos idiomas, e aqui a gente tem uma tradução, uma adaptação para o ABNT2, que é o nosso teclado brasileiro, beleza? Pessoal, então essa é a nossa estrutura, essas são as etapas que a gente precisa seguir para chegar no nosso objetivo, beleza? Aqui é mais um laboratório para vocês aplicarem aí, e agora eu vou mostrar para vocês como estruturar tudo isso, tá? A parte de script e execução. Beleza, pessoal? Bora! Beleza? Bom, primeira coisa que a gente precisa é ter o nosso ambiente de desenvolvimento do script. Então a gente vai precisar do Arduino IDE, eu estou usando a versão 2.3.4, tá? Vão lá no site da Arduino que vocês conseguem baixar essa IDE para vocês configurarem o script de vocês. Lá na página do GitHub que eu mostrei anteriormente, tem o link de configuração da Bird que vocês precisam. Vão aqui nessa primeira aba, Preferência, cola aqui para baixo aqui, cliquem aqui nesse quadrinho aqui e vocês vão colar aquela URL aqui, beleza? Primeiro ponto, clicou em OK, eu já tenho instalado aqui, porém aí no de vocês, quando vocês fizerem a primeira vez, ele vai começar a fazer as instalações, ele vai fazer os index, beleza? Feito isso, pessoal, vocês vão aqui em Tools, Bird Manager. Vocês vão digitar Digistamp aqui. Vocês vão instalar esse carinha aqui, ó, Digistamp EVR Bird, beleza? Cliquem em Install, ok? A minha já está instalada aqui. Voltem aqui em Tools, vão aqui em Bird novamente, vai aparecer essa opção aqui. Então vocês selecionem esse primeiro aqui, que é a placa específica que vocês vão utilizar, tá? Que é o DigiSpark 85, beleza? O Atine 85. Pessoal, feito tudo isso, esses 3 passinhos aí, vocês já têm o ambiente pronto para inserir o script de vocês, beleza? Essa daqui é a interfacezinha aí de desenvolvimento, aqui é onde vai os comandos, né? A simulação de pressionamento de teclas. Vão aqui nesse campo, selecionem a placa que vocês vão utilizar. Aqui no caso aqui, vocês vão aqui, ó. E ela já vai aparecer aqui, beleza? DigiSpark Default 16.5 MHz, ok? Beleza, pessoal. Eu já tenho o script montado aqui, que é o script que a gente vai utilizar. Eu vou abrir ele aqui. Top. Então, pessoal, essa daqui é a estrutura do script que a gente vai utilizar, tá? Então aqui ele vai simular algumas etapas aí para a gente conseguir obter as credenciais. Deixei os comentários aqui tudo certinho para vocês terem um entendimento do que cada etapa faz e qual é o processo que ele vai executar, beleza? Então ele tem até a função dos LEDs aqui também para vocês terem um indicativo aí se está executando, se já parou, com os LEDs vermelho e verde, beleza? Então a primeira etapa, ele vai abrir o executar, vai executar o PowerShell de forma minimizada, tá? Então ele vai abrir uma janela pequenininha, ele vai ter um delayzinho ali até abrir a janela, beleza? Até abrir o PowerShell. O DigiKBird Delay, foi o que eu falei anteriormente, é o time de pressionamento,
tá? Quando tem assim os menores times, são ações mais rápidas, beleza? Só que isso, pessoal, pode variar aí dependendo de hardware para hardware. Se é um hardware mais potente, pode deixar aí um tempo menor porque ele vai abrir rápido. Se é um hardware um pouco mais lento, vocês aumentem esses delays aqui, porque aí ele tem um time para conseguir trabalhar, para ele conseguir ter o processamento correto, beleza? Ok, aqui pessoal, ele já vai começar a fazer a parte de abertura de execução para o prompt for credential. Aqui ele já vai abrir a janela de input ali para o usuário colocar o user e senha dele, beleza? Ele tem um time também um pouco maior, porque é o tempo que você tem ali para inserir o usuário e senha, ou seja, o tempo do usuário, do alvo, tá? Porque se ele for muito rápido, não dá tempo do usuário digitar ali certinho e ele vai acabar que os comandos, a sequência de script vai correr o tempo e ele vai acabar digitando em cima ali do input do usuário. Então é um ponto de atenção, tá, pessoal? Beleza, ele vai ter um start sleep ali um pouco adicional de 10 segundos. Aqui, pessoal, é onde ele vai fazer a obtenção, ele vai extrair as credenciais, tá? Ele vai criar duas strings, ou seja, ele vai criar ali umas variáveis para salvar essas credenciais, tá? Então, user e pass, beleza? Feito isso, a hora que ele correr esse processo aqui, ele vai efetuar a exfiltração, ok? Aqui, pessoal, também o time é importante, então dependendo aí do equipamento, de rede e tudo mais, talvez vocês possam ter algum problema aí com o time da exfiltração e do encerramento do script, tá? Então tem que se atentar nisso também. Então sempre no DigiKeybird Delay vocês configuram o tempo. E no DigiKeybird println vocês configuram o comando, beleza? Aqui, pessoal, a remoção, ou seja, aqui vocês fazem a limpeza aí das informações. E ele já cai para finalização mostrando o LED vermelho, beleza? E após um tempo ele reinicia tudo de novo. Aqui, pessoal, nesse momento a informação já está exfiltrada, já está lá no nosso site externo, no webhook. A parte de exfiltração, pessoal, não precisa ser necessariamente através do webhook. Vocês podem fazer via comando cur, vocês podem fazer via recepção de FTP. Existem outras técnicas também, via DNS, via protocolo ICMP, via servidor comprometido. Aí vai depender da criatividade de vocês, tá? Aqui é um start para vocês começarem a treinar e desenvolver outras formas, outras técnicas, beleza? Mas aqui, pessoal, é um cenário que a gente atua no Red Team. Aqui é uma visão de uma das formas que a gente atua, beleza? Bom, vamos ver isso agora em execução, na prática? Beleza. Então eu já tenho toda a estrutura pronta aqui, já interagi com o usuário, já usei um pretexto engenhoso, já usei algum senso ali de, por exemplo, de autoridade, como se eu fosse ali um superior, ou tivesse a mando de algum superior dele, ou, por exemplo, sou um cara ali do suporte, do helpdesk, da parte de TI, e usei ali um pretexto que a gente teve aí um vazamento de credencial, ou a gente já teve um acesso indevido e que foi identificado esse acesso através da máquina desse alvo. Então, a partir daí, a gente já começa a manipular o usuário, falando que a gente precisa aí de fazer uma validação e ele precisa de validar a conta dele ou pode ser no nosso computador, ou pode ser no computador dele mesmo também, tá? Aí depende da forma que você desenvolver aqui. Se você desenvolver ele para validar a credencial na máquina do usuário,
essa validação serve para entender se a credencial ela é real ou não, beleza? Ou eu posso só fazer a obtenção sem validação, aí eu posso usar minha máquina mesmo. Aí é outro ponto adicional, porque aí a gente vai testar também a conscientização do usuário, porque, pô, tá chegando ali um cara que eu não conheço, falando que é da TI com a máquina dele, pedindo para me inserir a minha credencial na máquina dele. Então a gente vai entender se a empresa tem algum treinamento de conscientização, se o usuário ele tem noção dos riscos de usar a credencial dele em dispositivos desconhecidos e tudo mais. Beleza, pessoal? Então vamos partir para a execução. Ok. Esses dois botõezinhos aqui eu compilo o script. Então aqui eu estou compilando ele para ver se não tem nenhum erro, beleza? E aqui nessa seta aqui eu compilo e envio ele para o DigiSpark. Vamos fazer agora a execução dele. Então eu já estou com o meu DigiSpark na mão. Aqui, pessoal, é simples, ó. Clicou aqui na seta, você já pode inserir o seu DigiSpark. Ele já vai fazer o upload para dentro do seu DigiSpark. Minimiza, abre o navegador. Aqui a gente já está com o nosso webhook configurado, tá? Então aqui, pessoal, ele já vai correr todas as etapas, vai abrir o prompt, usuário e senha, cliquei em OK. Ele vai ter um delay, vai ter um time ali que o usuário digitou a senha para ele terminar de correr as outras ações, beleza? A hora que ele chegar na parte do webhook, a gente já vai ver aqui o método post que foi executado e as credenciais desse usuário exfiltrado. Beleza, webhook, pronto. Aqui, pessoal, esse erro foi que ele não encontrou o arquivo temporário. Então, dependendo aí do local, aí, a forma que vocês configurarem o diretório, tá? Vocês podem configurar às vezes mais de um diretório aí, onde ele salva as informações. Pessoal, o ataque ele é rápido, de um certo contexto ele é simples, porém ele precisa de estruturação, beleza? Então a gente já pode entender aqui que eu tenho usuário e senha do meu alvo exfiltrado, ok? Pessoal, é isso. Utilizem essa técnica com sabedoria, evoluam, criem outras técnicas mais avançadas, personalizem. Para quem quiser aí aprender técnicas mais avançadas, outras formas de exfiltração, outras formas aí de comprometer o ambiente, quer seguir aí na área de Red Team, Pentest, a Escola Hacker está chegando. Beleza? Um abraço, pessoal.